Ezequiel. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Nós leremos os 2 primeiros versículos. Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, que nos faculta esta tão rica oportunidade de, nesta noite, estarmos aqui ministrando a palavra. Muito obrigado, pastor. Pastor Eduardo também, nosso primeiro vice-presidente. É uma alegria, uma honra poder falar neste altar que está cercado por homens de Deus. E eu creio que nesta noite eu quero ser aquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixinhos e entregar aquilo que Deus falará ao coração da igreja. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. O capítulo 12 do livro do Gênesis vai nos apresentar a chamada, o início da história de um dos maiores homens que já pisaram nesta terra, que posteriormente seria chamado pai da fé, ainda por nome de Abrão. O Senhor se apresenta a este homem e lhe faz uma chamada que vem acompanhada de pelo menos 3 desafios. Quando nós estudamos a respeito do capítulo 12 e observamos a chamada de Abrão, pelo menos 3 desafios nos são apresentados. O primeiro desafio é o desafio da renúncia, o desafio de cortar o cordão umbilical, o desafio de abrir mão da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Uma chamada que vem acompanhada de algumas renúncias. Isso é normal durante uma chamada da parte de Deus, e nós vamos observar durante a história. Quando Mateus, Levi, ele foi chamado, ele teve que deixar as mesas. Pedro, André, Tiago e João tiveram que deixar as redes. E Abrão também teria que deixar alguma coisa. Mas o que alegra o nosso coração é que aquilo que entregamos para Deus sempre é menor do que aquilo que Deus tem para nos dar. Eu vou dizer de novo, tudo aquilo que entregamos para Deus é sempre menor do que aquilo que Deus tem para nos dar. Às vezes, Deus só tira uma costela, mas devolve uma adjuntora, uma companheira, porque ninguém ganha de Deus. Se nesta noite Ele te pedir apenas uma costela, entregue, porque aquilo que você vai entregar certamente é menor do que aquilo que você tem para receber. O segundo desafio na chamada de Abrão era o desafio do crescimento, porque Abrão está com 75, Sara com 65, e o ventre de Sara é estéril. Aparentemente não existe uma lógica dentro desta chamada. Como é que um homem de 75, uma mulher de 65, vai se tornar através deles uma grande e poderosa nação, e detalhe, o ventre dela é estéril. O que alegra o meu coração é: Deus não erra,
Deus não falha. E se a chamada de Abraão fosse uma chamada feita por homens, automaticamente nós iríamos viver as impossibilidades da chamada se cumprir e o plano de Deus acontecer. Mas a chamada de Abrão não foi uma chamada feita por homens. A chamada de Abrão foi uma chamada feita por Deus. E o segredo da chamada não estava em Abrão. O segredo da chamada estava em Deus. E Abrão possa ser que tinha suas impossibilidades, as suas limitações, a sua pequenez. Mas o Deus que chamou Abrão era grande. O Deus que chamou Abrão é poderoso. O Deus que chamou Abrão é fiel. Ele chama, Ele levanta, Ele capacita, Ele não erra na sua chamada. Então a chamada na vida de Abrão era certeira. O terceiro desafio na vida e na chamada de Abrão era o desafio da geografia. Por quê? Porque Deus não deu o mapa na chamada de Abrão. Deus não deu o GPS. Deus não disse para ele qual seria o território que ele iria pisar. Mas Abrão, mesmo assim, não tendo mapa, não tendo GPS, e não sabendo quais seriam os territórios que ele iria pisar, ele acreditou na chamada. Porque chamada, por muitas das vezes, não é lógica, é fé. Chamada, às vezes nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã, é fé. E Abrão tinha uma convicção dentro da sua chamada, e chamada é isto: eu não sei qual é o próximo passo que eu vou dar, mas eu tenho a convicção de uma coisa, que aquele que me chamou estará comigo. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo nesta noite: se você tem uma chamada de Deus, muitas das vezes você não vai conseguir enxergar o dia de amanhã, qual é o próximo passo que você vai dar, mas você precisa ter uma convicção dentro do seu coração e da sua alma. Eu não sei qual é o próximo passo que eu vou dar. Eu não sei se o dia de amanhã vai estar tudo bem ou tudo mal. Eu não sei se o dia de amanhã eu vou ter muita saúde ou pouca saúde. Eu não sei se o dia de amanhã a porta vai estar aberta ou vai estar fechada. Eu não sei o dia de amanhã se a geladeira vai estar cheia ou vai estar vazia. Eu não sei se eu vou ter muito ou vou ter pouco, mas eu tenho a convicção de uma coisa: o Deus da chamada vai estar comigo, independente do que acontecer. Por quê, pastor? O Deus que te chama, Ele não te abandona na caminhada. Glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. O Deus que te chama não te abandona na sua caminhada, e a promessa foi feita: eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza que nesta noite, se você tivesse a oportunidade de contar um testemunho, tem muitas pessoas aqui que estão passando pelos piores vales da sua vida, e pergunta se abandona a fé, pergunta se abandona a chamada, pergunta se volta para trás, volta nada. E por que não volta? Porque o Deus da chamada segura na sua mão e diz: avante, vamos até o fim. Jerusalém é o alvo da igreja. Tem alguém caminhando para lá nesta noite? Abrão aceitou a chamada de Deus. O seu sobrinho Ló foi com ele. Algumas dificuldades ele começou a encontrar logo de início. Porém os dias vai se passando, e depois de algum tempo, no capítulo 15, Deus se apresenta de novo a Abrão. E o interessante é como Deus se apresenta. Deus se apresenta para Abrão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu te protejo. Você está debaixo das minhas asas. O teu grandíssimo galardão. Quando Deus se apresenta a Abrão,
Abraão vai devolver uma resposta para Deus interessante. Ele vai chegar para Deus e dizer assim: mas como assim? O Senhor fez uma promessa que através da minha esposa nasceria um filho da promessa, um herdeiro, mas até agora ela continua estéril. Deixa eu dar um conselho para o Senhor, Deus. Por que o Senhor não pega o Damasceno, Eliezer, mordomo da casa, e coloca ele como herdeiro, e podemos considerar ele como filho da promessa? Acabou o problema, está resolvido. É como se Abraão estivesse tentando resolver um problema que Deus não teria condições de resolver. Coloca Eliezer, o problema está resolvido, ele é o herdeiro, de mordomo para herdeiro. Às vezes nós queremos dar um jeitinho para Deus, pensando que Deus não tem condições, que Deus perdeu o controle, que Deus perdeu o domínio. Nós podemos perder o controle da situação, mas o Deus da chamada continua no controle de tudo, de todas as coisas. Quando Isaías olhou para o céu e viu o Senhor e os serafins que estavam voando, vai dizer que ele estava sentado em um alto e sublime trono. A boa notícia é: o trono está ocupado, ele está no controle, ele está no domínio, ele está na direção de todas as coisas. E Deus fala para Abraão: Abraão, vem para fora da tenda que eu preciso te mostrar uma coisa. Quem tem chamada tem que ter visão. Quem tem chamada tem que olhar na direção certa, na direção exata, porque dependendo de onde você olha, também limita aonde você vai chegar, e a Bíblia mostra isso. A mulher de Ló olhou para trás, ficou transformada em uma estátua de sal. Pedro, enquanto olhava para Jesus, caminhou sobre as águas. Quando ele tirou a visão, ele começou a afundar. Um dia Moisés chamou 12 espias e disse para eles: vai até a terra prometida, façam um relatório durante 40 dias e volta, mostrando aquilo que vocês viram. E eles voltam, e junto com eles trazem frutas, uvas, romãs e figos. E 10 deles têm a oportunidade e dizem: nós só vimos gigantes naquela terra. Números capítulo 13. Depois que os 10 falam, dizendo que só viam gigante, 2 jovens obreiros pedem a oportunidade, Josué e Calebe, e Moisés dá a oportunidade para ele, e eles falam assim: nós vimos a promessa. Os 10 estão olhando para os gigantes, mas nós estamos olhando para a promessa. O gigante pode ser grande, mas vocês se lembram? Quem foi que falou lá atrás que a terra seria nossa? Porque tem 10 que só olham para o gigante, só olham para a dificuldade, só olham para os obstáculos. Mas nesta noite eu quero acreditar que tem Josué e Calebe aqui. Glória a Deus. E o que é Josué e Calebe, pastor? Josué e Calebe sabe que tem gigante, Josué e Calebe sabe que tem dificuldade, Josué e Calebe sabe que não é fácil, Josué e Calebe sabe que é espinhoso, Josué e Calebe sabe que os dias são maus. Já era para pelo menos ter dado um glória a Deus, mas mesmo sabendo que é difícil, eles não estão olhando para o gigante, nós estamos olhando para a promessa. E quem olha para a promessa avança, quem olha para a promessa prossegue, quem olha para a promessa vai até o fim da caminhada. Meu Deus. Dependendo para onde você olha, vai limitar aonde você vai chegar. E um dia o próprio Moisés, ele vai fazer uma colocação interessante. João vai escrever a respeito disso. Ele vai dizer assim, João: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Estou falando de visão, que o escritor aos Hebreus disse: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
E o João escreveu: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Por que ele faz essa colocação? Porque lá no deserto, quando alguns irmãos eles eram feridos por peçonhentas, ou animais peçonhentos, melhor dizendo, e eles estavam correndo o risco de morrer, Moisés levantou a serpente, e quem olhava para a serpente era curado e não morria. E o João vai escrever: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. O que isso quer dizer sobre visão, pastor? É que lá no deserto, quando alguém corria o risco de morrer, era só olhar para a serpente que ele era curado. E nós, quando estamos com risco de morrer, precisamos olhar para quem, pastor? Para a serpente? Não, é só olhar para o Cordeiro, e quem olha para o Cordeiro tem vida, e quem olha para o Cordeiro sobrevive, quem olha para o Cordeiro tem glória para dar, quem olha para o Cordeiro tem aleluia, quem olha para o Cordeiro tem uma mão levantada para agradecer a Deus, e por isso recebe vida. Não precisa mais olhar para a serpente, é só olhar para o Cordeiro que a gente recebe vida, e não é qualquer vida, é vida com abundância. Tem alguém aqui olhando para o Cordeiro nesta noite? Se você ainda não estiver olhando para Ele, é só olhar e receber vida, vida. Jesus tem vida para poder nos dar nesta noite. Glória a Deus. Capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 12 Deus chama, no capítulo 15 Deus renova. No capítulo 17 Abrão ainda está com 99 anos. Sua esposa com 89, quase 90. E Deus se apresenta para ele novamente e chama ele Abrão. 24 anos se passaram, mas Deus não se esqueceu da promessa. Glória a Deus. E não foi o Abraão que procurou Deus, foi Deus que procurou o Abrão. O tempo se passou, mas Deus estava lá, e vai se apresentar agora como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como se dizendo nas entrelinhas para Abrão: o tempo passou, Abrão, mas eu continuo no controle. O tempo passou, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. O tempo passou, mas eu estou no domínio e na direção ainda de todas as coisas. Eu não me esqueci da promessa. Só faz duas coisas, Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. O tempo passou, Abrão? Passou, mas continua na promessa, na presença. A promessa ainda não se cumpriu, Abrão, mas continua na presença. Você não viu nada acontecer ainda, Abrão, mas continua na presença. O milagre ainda não chegou, mas continua com a presença. 24 anos se passaram, mas continua na presença. O milagre ainda não aconteceu, mas continua com a presença. Eu não vou prometer para você milagres que vai dar tudo certo, até porque Deus não me dá autoridade para isso, mas nesta noite, baseado na palavra, sendo boca de Deus e profeta nesta noite, você pode ter a ousadia e a autoridade nesta noite para dizer: eu não sei se eu vou viver milagres, cura, o sobrenatural de Deus e tudo dando certo, mas de uma coisa eu tenho convicção: não vou abrir mão da presença dEle, não vou abrir mão da presença dEle. Quem
Quem aqui tem a presença? Quem aqui tem a presença? Quem aqui está sentindo a presença nesta noite? Glória a Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus chama Abrão e diz para ele assim: Abrão, eu vou mudar o seu nome. O capítulo 17 foi um capítulo de mudanças. Ele não se chamaria mais Abrão, mas o seu nome agora seria Abraão. Ele não seria mais pai de pessoas, mas agora ele seria pai de multidões ou de uma grande nação. Mas sabe o que me intriga quando eu leio isto? É que Deus chama Abraão de pai de uma grande nação, só que sua esposa ainda continua estéril. Como que ele é pai de uma grande nação e a esposa não gerou nenhum filho ainda? É que Deus conhece o fim antes do começo. Você crê nisso nesta noite? Existem os 3 profetas chamados de profetas maiores, que eu amo a história deles. Nós temos Isaías, que é filho de Amós, que realizou seu ministério no período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, chamado de profeta messiânico, porque foi ele que falou a respeito de Jesus e do seu ministério de uma forma mais detalhada. Nós temos o outro profeta, que é Ezequiel, filho de Buzi, chamado como profeta das revelações, e por 93 vezes, pelo menos, Deus chama ele de filho do homem, para que ele não se esquecesse que ele era profeta, mas a sua estrutura era de barro e ele dependia de Deus. Mas tem um outro profeta da cidade de Anatote, filho de Ilquias, de uma linhagem sacerdotal, chamado Jeremias, que é conhecido de profeta das lágrimas, e a chamada de Jeremias é linda e extraordinária. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 5, Deus se apresenta para Jeremias e diz para ele assim: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ainda antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha só que algo interessante, extraordinário. Antes do Jeremias nascer, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser profeta. Como assim, pastor? Antes da mãe e do pai de Jeremias pegar ele nos braços, Deus já tinha Jeremias na palma das mãos. Você crê nisso nesta noite? Antes da mãe e do pai de Jeremias pegar ele nos braços, Deus já tinha a chamada de Jeremias na palma de suas mãos. Por quê, pastor? Porque é Deus que sustenta a chamada, é Deus que cuida da chamada, é Deus que está no controle da chamada. Você crê nesta palavra nesta noite? Antes de estar nas mãos dos homens, você está na palma das mãos de Deus. Eu vou dizer de novo: antes de estar na mão dos homens, você está na palma das mãos de Deus. E o profeta vai dizer: pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou no seu ventre? É uma pergunta, é praticamente impossível. Mas mesmo que uma mãe se esqueça, todavia Deus não se esquecerá de você. Por quê, pastor? Ele tem você na palma das mãos dele. A sua família está nas mãos de Deus, o seu ministério está nas mãos de Deus, o seu casamento está nas mãos de Deus, a sua chamada está nas mãos de Deus. Você acredita nesta palavra nesta noite? Deus está no controle de todas as coisas.
estou caminhando para o fim, capítulo 21 de Gênesis. Depois de 25 anos, Sara está gestante. O milagre e a promessa vai acontecer. Eu sinto de Deus nesta noite de dizer, tem pessoas esperando já há muito tempo, mas Sara está gestante. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo nesta noite, tem pessoas esperando há muito tempo, mas a boa notícia é, Sara está gestante. E o que isso significa, pastor? A promessa vai se tornar realidade e o nome do Senhor será glorificado. O Abraão tentou colocar o Eliezer, a Sara trouxe Agar para trazer Ismael para colocar como filho da promessa, mas também não deu certo. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida não é Eliezer nem Ismael. O que Deus tem para a sua vida é o filho da promessa chamado Isaac. E Deus não falha, Deus não erra, Deus não se esquece. Eu vou dizer de novo, Deus não falha, Deus não erra, Deus não se esquece. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou vai acontecer, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Encerro em 5 minutos, já devolvo o microfone ao pastor. Quando Isaac nasce e começa a crescer dentro da casa, começa a ter problema com os meninos, e Sara olha para Abraão e diz assim: não dá para Isaac e Ismael crescer no mesmo ambiente, é necessário que alguém saia. E aqui eu finalizo a mensagem nesta noite. O Ismael foi um projeto humano, que Deus permitiu, mas foi humano. O Isaac era um projeto de Deus. E a pergunta é: quem você vai deixar crescer dentro de casa? O projeto do homem ou o projeto de Deus? Em 5 minutos eu vou fazer uma síntese aqui do meu testemunho e já devolvo o microfone. O projeto do homem é o projeto de Deus. Eu sempre gostei o que a maioria dos meninos gosta de fazer quando é pequeno: jogar bola. E eu jogava bem, pastor. Eu comecei a participar de algumas escolinhas, 2 pelo menos em Campinas, até no ano de 2002 para 2003, e para um projeto que enviava para clubes para fazer peneira. Em 2003 eu fui enviado até a Associação Atlética Ponte Preta, fiz a peneira, passei, fui federado e comecei a participar da categoria sub-15 infantil da Ponte Preta. Começou a nascer um projeto no meu coração e um desejo de criança: um dia eu vou ser jogador de futebol profissional. 2003 participei da categoria infantil. 2004, 2005 participei da categoria juvenil. 2006 cheguei nos juniores, e na metade do ano para frente a diretoria do clube se reuniu, me chamou e pediu a minha carteira de trabalho. Vamos te registrar. O seu primeiro registro na carteira de trabalho será atleta de futebol profissional. Tinha realizado na teoria, mas não na prática. Acabou 2006, 2007, começo do ano, eu disputei a Taça São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Passamos da primeira, da segunda, na terceira fase fomos eliminados. Quando saímos, eles chamaram 5 atletas para se apresentar na equipe profissional, e dentre os 5 atletas eu estava. Fui me apresentar ali no CT do Jardim Eulina, treinador Nelsinho Batista. 2007 disputei o Campeonato Paulista da Série A, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. 2008, quando a Ponte Preta foi vice-campeã paulista, eu estava no elenco, tenho lá em casa a medalha,
O tão sonhado título naquele ano não veio. Veio ano passado, deu para gritar é campeão. 2008 acabou, final de 2009 eu fui para Alagoas, Esporte Clube Corinthians Alagoano. E o meu desejo era, eu vou para Alagoas, vou fazer um bom campeonato, assinar um contrato para fora do país, vou ganhar muito dinheiro e vou ficar rico. Mas Alagoas foi o meu caminho de Damasco. Chegamos lá, treinávamos de manhã e de tarde, à noite não tinha nenhuma atividade. Um jovem que servia a Deus falou assim: por que à noite a gente não sobe a arquibancada para orar e ler Bíblia? Fale de Jesus aonde você estiver. Minha mãe tinha feito minha mala e ela escondeu uma Bíblia debaixo das roupas. O dia que eu nasci, eu fui apresentado na igreja e ganhei essa Bíblia. Fui usar 20 anos depois. Estava um pouco empoeirada, mas a palavra ainda estava viva. Primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana, começou a acontecer algo natural dentro de mim. Eu não queria mais que chegasse nem amanhã e nem à tarde para entrar no campo. Eu queria que chegasse à noite para orar e ler Bíblia. Uma chama incendiou dentro do meu coração. Glória a Deus. Eu só sabia jogar bola. Era bola de manhã, de tarde, à noite, na escola, na rua, na praça, em qualquer lugar eu estava com uma bola na mão brincando. Mas pela primeira vez, com 20 anos de idade, a bola perdeu a graça para mim. Mas para não me precipitar, eu falei, eu vou coincidir as duas coisas, porque tem atletas que servem a Deus. E aí eu tentei unificar as duas coisas. Mas era como o Ismael e o Isaac, estava dentro do mesmo ambiente. E Deus me fez uma pergunta. Para alguns dá, para você não. Quem você escolhe? Ismael ou Isaac? Eu joguei 2010 pelo Primavera, 2011 pelo Paulínia. E aos 21 anos de idade, eu falei para o meu pai assim: pai, eu não quero mais ser jogador de futebol profissional. Meu pai encheu os olhos de lágrimas, porque ele foi o maior investidor da minha carreira. Meu pai ganhava R$900, e um dia lançou uma chuteira, ele comprou à vista, por 600. Ele encheu os olhos de água, bateu nas minhas costas e falou assim: se é isso que você quer, eu te apoio. Esses dias atrás meu pai chegou para mim e disse assim: eu sou seu pai, mas você é meu pastor. O meu uniforme preferido era camisa de time, short e meião. Hoje o meu uniforme preferido é terno, camisa social e gravata. Eu pendurei a chuteira, abracei a Bíblia e a chamada. Lá eu corria por uma coroa corruptível. Mas aqui, não só eu, mas tem mais gente aqui correndo. E não é por uma coroa corruptível, é por uma coroa incorruptível. E finalizo aqui naquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51 da primeira carta. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. Eu vou dizer de novo: a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas isso não importa, porque graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalizo e recebe esta palavra: portanto, Assembleia de Deus, Ministério Belém do Campo de Campinas, sede firmes e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu vou dizer de novo: portanto, Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Campinas, sede firmes e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê, pastor? Para Deus ninguém trabalha de graça. O vosso trabalho tem uma recompensa, mas esforçai-vos e não desfalecei as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa das mãos do Senhor. Quantos podem adorar a Deus por isso nesta noite?